O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cumpriu agenda nos Estados Unidos nos últimos dias. O repórter Vandrei Pereira fez uma entrevista exclusiva com ele, abordando vários temas importantes do atual governo. Entre eles, o G20, que vai ser presidido pelo Brasil. Para o ministro da Fazenda, esse feito é histórico. Ministro, qual é a marca que o senhor acha que o Brasil deixa presidindo o G20? Quais as oportunidades que o Brasil encontra nesse momento? Olha, eu não exagero em dizer que a presidência do Brasil no G20 é histórica, porque o G20 resolveu enfrentar, por provocação brasileira, os temas mais importantes da atualidade e que transcendem os interesses do grupo, porque o G20 discute muito os seus próprios interesses. E nós estamos discutindo a questão climática, o impacto do aquecimento global sobre os países pobres, a questão da fome e a questão da fonte de financiamento, que é a taxação dos super ricos, que são 3 mil pessoas no mundo, não estamos falando de... para angariar um fundo para equacionar esses problemas, que eu chamaria de uma temática socioambiental. Você, ao mesmo tempo que enfrenta o problema da pobreza e da fome, faz a descarbonização com vistas ao mundo mais sustentável. É uma ideia muito interessante. Obviamente que os interesses corporativos, nacionais, muitas vezes são obstáculos a nós chegarmos a um consenso. Mas só o fato de fazer 20 ministros das finanças dos países mais ricos do mundo sentarem à mesa para buscar uma solução global é uma coisa inédita que precisa ser muito valorizada. O senhor mesmo deu esse número ontem, de que desde 2015 esse número de pessoas nessa linha da pobreza e com muita fome, insegurança alimentar, esse número não diminui desde 2015, ou seja, o senhor consideraria que é uma falta de vontade, uma falta de interesse? É um desafio muito grande discutir esse tema. O senhor realmente acredita que isso esse número possa diminuir? Olha, o papel do Brasil, o Brasil está numa situação muito peculiar, porque o Brasil não está devendo, o Brasil é credor líquido do mundo. Nós temos mais reservas cambiais do que a dívida pública e privada em moeda forte somadas. Então isso nos dá uma autoridade moral para colocar o dedo na ferida de temas como esse. Não estamos pedindo nada para nós. O Brasil não está aqui com uma pauta nacional, nós estamos com uma pauta internacional, global, visando equacionar os problemas que afligem toda a humanidade, que precisa voltar a sonhar com dias melhores. É muita tensão no ar, muita briga no ar, muito desentendimento, muita intolerância. E nós precisamos virar essa página. Nós queremos um mundo sem guerra, com respeito mútuo, com autodeterminação dos povos. Nós precisamos encontrar caminhos para que isso volte a ser possível. Isso já aconteceu. Só que já aconteceu depois de muita desgraça. Precisou de uma guerra mundial, de uma segunda guerra mundial. Nós não precisamos chegar nesse ponto. Nós podemos evitar tudo isso porque nós temos conhecimento histórico suficiente para contornar esse tipo de problema. O senhor acha que a questão climática seria uma moeda de troca nesse ponto? A descarbonização é uma exigência científica, não é uma posição ideológica. O conservador acha isso, o progressista aquilo. É uma exigência da ciência. Ela está avisando a todos. Ela que nos trouxe tantos benefícios, nós esquecemos, né? A ciência que trouxe o antibiótico, a ciência que trouxe a televisão, a ciência que trouxe o rádio. É a ciência que está avisando. Essa mesma ciência que resolveu muitos problemas da humanidade está dizendo que nós temos que descarbonizar. Então nós temos que tomar essas providências. Agora, se aliar isso com o combate à pobreza e à fome, tanto melhor. Falando sobre o Brasil especificamente nessa questão climática, a transição para essa energia limpa, que desafios o Brasil ainda enfrenta nesse sentido? O que o senhor percebe? Mais uma vez, o Brasil está em boa posição. O Brasil tem vento e sol à vontade e já mapeado todos os... Está mapeado onde nós podemos gerar energia limpa, né? E essa energia limpa pode ser usada dentro do Brasil e pode ser exportada. Porque hoje você tem amônia, hidrogênio verde, que são produtos de exportação. Mas além do interesse, o senhor acha que existe o know-how e a estrutura dentro das corporações que precisariam fazer isso? Antigamente,
e quando eu falo antigamente, estou falando de pouquíssimos anos atrás, a energia limpa era desejável, mas era custosa. Todo mundo fala, vai ser impossível. Hoje é a mais barata energia produzida no Brasil. Se você for fazer hoje qualquer investimento, o mais barato é solar e eólica. Então, para que você vai juntar a fome com a vontade de comer? Vai produzir energia sem afetar o meio ambiente. Então, isso aí nos coloca numa posição de vantagem no mundo. Nós podemos produzir produtos verdes e nós podemos exportar energia limpa. O senhor acha que nesse momento isso já é possível? Que desafios o senhor ainda observa? Que pontos o senhor ainda consideraria como importantes? Já tem em vista da COP mesmo, né? Os maiores investimentos no Brasil em energia hoje são em energia limpa. Nós não temos grandes investimentos em energia fóssil. O nosso foco hoje é energia limpa. Então, e é uma vantagem para o Brasil. Você pode se transformar numa plataforma de uma economia verde. Né? A expectativa para a reunião com o ministro da China hoje, a gente vê nos Estados Unidos especialmente uma tensão muito grande, né, em relação aos chineses. Como é que está essa relação com o Brasil? Olha, os Estados Unidos entendem que o Brasil não pode escolher parceiro. O Brasil é um dos poucos países do mundo com relações diplomáticas com todos os países. E nós temos interesse em ter parcerias com os Estados Unidos, com a Europa e com a China, com os 3 grandes blocos econômicos e com os demais países com quem nós temos relação. Veja a quantidade de mercados que nós abrimos no ano passado para os produtos brasileiros. Foram mais de 70 novos mercados para produtos brasileiros. Agora a China está diminuindo as barreiras para a entrada de produtos brasileiros, sobretudo proteína animal. Nós estamos aí com investimentos pesados no Brasil, que vão exportar para a China ainda mais. Já é o nosso principal parceiro comercial, é o principal importador de produtos brasileiros e vai crescer esse comércio. O presidente Lula, quando foi nos seus primeiros mandatos, chegou a 100 bilhões de dólares o fluxo comercial. Agora nós estamos em quase 600. E nós podemos morar 1 trilhão de fluxo comercial com o mundo. Você já imaginou o dia que isso acontecer? O que isso vai significar em termos de geração de emprego no Brasil, de qualidade? Então, para nós, a nossa conexão com o mundo não pode escolher, eu vou fazer com a Ásia, não vou fazer com a América do Norte, vou fazer com a América do Norte e não vou fazer com a Europa. As questões políticas têm seu peso, né? Assim como aqui nos Estados Unidos, as questões políticas, né? Na China. Não, tem seu peso, mas nenhum desses 3 grandes blocos não entende o papel do Brasil no mundo. Assim como a relação com a Rússia, por exemplo, ela é uma relação necessária, mas delicada. É até menor, né? O fluxo de comércio com a Rússia é pequeno perto da China, perto dos Estados Unidos, perto da União Europeia. E outra coisa que o presidente Lula até essa semana fez foi fortalecer os laços aqui com os nossos vizinhos. Buscou lá o presidente da Colômbia para aproximar a Colômbia do Brasil, o que é uma coisa muito inteligente e pouco notada pela imprensa. O papel que a Colômbia pode desempenhar junto ao Brasil no subcontinente da América do Sul. Ministro, só uma última pergunta. Ano eleitoral aqui nos Estados Unidos, outros países já se manifestaram sobre possíveis interferências ou não, preferências ou não. Qual é a observação do Brasil nesse momento? Olha, na verdade, tem uma questão política que aí eu falo mais como cidadão do que como ministro da Fazenda, que é a questão do apreço das pessoas pela democracia, sabe? Eu não gosto de ver surgir, sobretudo no mundo desenvolvido, uma extrema-direita, uma direita intolerante, uma direita xenofóbica, uma direita preconceituosa. Isso, infelizmente, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, está sendo visto com muita preocupação por aqueles que prezam, né, uma institucionalidade que respeite até a medula os valores democráticos. E a Europa preocupa, não é só aqui,
Na Europa, vários partidos extremistas estão ganhando impulso. Até em países que são governados por progressistas tem havido um recrudescimento da intolerância. E falou em intolerância, xenofobia, preconceito. Isso não ajuda nem a economia e muito menos a política, né? A gente pode colocar o Equador em relação àquele caso da invasão da embaixada? O senhor acha que pode colocar ele dentro desse... Aquilo foi um episódio repudiado pela chancelaria brasileira, porque daqui a pouco ninguém mais respeita a embaixada, né? A embaixada é um lugar que tem que ser respeitado, é o território de um país. Não é uma coisa qualquer, não é uma casa, né? Então, esses episódios envolvendo embaixadas são coisas que preocupam. Nós devemos... Esses princípios precisam ser muito valorizados.